nós estamos no ano de eleição, né? Muitos acham que é errado falar o cristão falar de política, opinar, né, sobre política. Eu não quero aqui falar de lado nenhum especificamente, mas eu queria entender como você entende a importância de um servo de Deus também prestar atenção e ver como algo importante, porque é uma sociedade, nós vivemos em sociedade, né? A gente tem até uma palestra muito boa sobre Deus, fé e política, que está disponível aí no YouTube, analisando, vamos dizer, uma teologia da política na Bíblia. Sim, né? porque eu já vi pessoas falando, não, vocês deviam parar, ficar falando só de religião. Ué, mas nós não vivemos no mundo? Então, aí é uma coisa delicada que a gente tem que levar em consideração. A pergunta é, o cristão deve se envolver com política e se posicionar? A resposta é sim. Por quê? Porque o cristão também paga imposto. Ele não é um cidadão de segunda categoria. Ele faz parte do bem comum. Então, ninguém tem o direito de dizer, ó, você é ateu, então você não pode falar nada sobre isso. Você é de tradição judaica ou islâmica ou evangélica, então você fica quieto porque nós que não temos religião nenhuma somos superiores e nós podemos falar desse assunto. Quem disse isso? Quem lhe deu o direito de estar acima dos outros e dizer quem pode ou não pode ficar calado? Então, claro que a pessoa deve fazer isso e deve fazer isso de uma maneira coerente com os seus princípios, com as suas ideias e de maneira equilibrada. Então, esse é um ponto importante. A segunda coisa é que se a gente quiser fazer política como cristão, a gente precisa ler a Bíblia. Então, precisa ver qual que é a proposta bíblica a respeito de política. Muita gente religiosa faz uma política diferente da Bíblia. Por exemplo, eu preciso de um favor aqui na minha igreja. Então, eu queria que tivesse um ponto de ônibus aqui na frente, queria não sei o quê. Então, eu uso aquele caminho de clientelismo. Eu vou votar no fulano porque ele vai trazer alguma vantagem para mim. Esse caminho não é o caminho correto. Eu preciso pensar no bem comum. Em que medida esse ou aquele governo vai beneficiar a população a partir de princípios de justiça e de bem-estar para a sociedade. A terceira coisa, ainda que os cristãos devam ter posicionamento político, e até é bom que alguns de fato entrem como candidatos da política, no meu entender, não se deve atrelar uma igreja política e nem um ministro religioso. Então, por exemplo, eu, Luiz Saião, pastor de igreja e professor de teologia, não serei candidato a nada. E se eu for, eu tenho que deixar essa posição para que eu não use o elemento sagrado como elemento de manipulação a favor dos meus votos. Então eu acho que é o seguinte, você vai fazer um negócio, eu tenho um amigo meu muito interessante, alguém convidou ele para envolver num cargo político, e ele é pastor de uma igreja expressiva, ele disse, eu não posso descer de posto, eu estou fazendo uma coisa muito mais importante, então para simplesmente ser um candidato tal, eu teria que deixar o que eu faço, que é bem mais importante do que esse pequeno cargo aí. Então, na minha opinião, a pessoa deve servir a Deus dentro da área dela. Como, por exemplo, se eu for ser um cientista ligado à universidade, eu tenho um ministério como cristão lá. Agora, eu preciso ver, não dá para ser 24 horas por dia cientista e ser pastor ao mesmo tempo. Então, as vocações são distintas. E, na minha opinião, a gente tem que olhar a política do ponto de vista bíblico para sempre ser sal da terra e luz do mundo. Por isso eu desaconselho uma postura política radical onde você fecha com um partido, um indivíduo ou uma proposta, porque amanhã, mais cedo ou mais tarde, você vai se dar mal. Por exemplo, a gente conhece isso na política brasileira e fora da política brasileira. 2 indivíduos eram antagônicos, brigando, e falando... agora estão lá se abraçando. De repente o sujeito está junto com o outro, falando, pera, mas qual era a proposta mesmo que um defendia, que o outro não defendia? Não, peraí, mas eu estava, né? Não estou entendendo mais nada. Tem um autor francês muito sóbrio, chamado Jacques Ellul, que escreveu nessa área. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que, num certo sentido, o verdadeiro cristão ele se coloca contra todo o governo. A partir do quê? A partir dos princípios bíblicos, para que ele sempre tenha a voz
de verdadeira autoridade para criticar o erro, a injustiça e a maldade a partir do fato que ele é sal da terra e luz do mundo. Qual que é o problema? Se eu fecho com o indivíduo X, e aí esse indivíduo começa a fazer coisas injustas, eu não posso falar mal dele, porque nós já fechamos, ele faz parte, de repente ele é até da minha igreja, então você fica vendido e a sua legitimidade desaparece. Então, nesse sentido, como gente da tradição batista, a gente sempre diz, olha, política e igreja propriamente dita não podem estar tão juntos assim, porque foi isso que aconteceu no nazismo. Foi isso que aconteceu em grande parte da história, quando a religião, que é dominada pelo Estado, você viu o que está acontecendo na Rússia agora. Então o clero russo está apoiando o que está acontecendo, porque eles estão ligados. A gente perde a voz profética. Então essa separação ela é sábia. Mas a gente tem que ser responsável, votar com consciência, rejeitar aquilo que a gente percebe que entra em conflito com os valores da parte de Deus, ser responsável, mas com sabedoria, tato, bom senso e isenção. Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.